Olá, sou Maria Aparecida dos Reis, graduada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Cuiabano de Educação e mestre em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias pela Universidade Norte do Paraná. Sou servidora efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso. No momento não estou atuando na escola, eu atuo na Superintendência de Políticas e Desenvolvimento Profissional. É um setor que desenvolve políticas de formação continuada para todos os profissionais da educação básica do estado de Mato Grosso. E, paralelo a isso, eu sou professora universitária numa faculdade que trabalha com curso de pós-graduação. E eu estou aqui para dialogar com vocês sobre as experiências que eu tive no meu mestrado, o impacto que o mestrado causou em minha vida, não só no campo profissional, mas também na minha vida pessoal. Por estar atuando dentro de um setor que trata de formação continuada, eu tinha uma curiosidade em saber como essas políticas desenvolvidas pela Secretaria de Educação, da qual eu faço parte, ela se materializava lá na escola. Será que toda essa formação que a gente ofertava, ela ia de encontro com as necessidades dos professores? E como isso contribuía na prática pedagógica dos mesmos? Então foi essa curiosidade que me levou a me inscrever no programa da Unopar, porque eu vi que o programa ela tratava de metodologias de ensino. Então eu queria saber se as nossas metodologias estavam corretas, se elas estavam a contento, enfim. Então foi nesse viés que eu me inscrevi no programa da Unopar. E a minha pesquisa foi a formação de professores na perspectiva do letramento digital. Por que foi essa pesquisa? Por que eu pensei no letramento digital? É um termo novo, considerando que é da década de 80 aqui no Brasil. Então, por ser um termo novo, ele me inspirava curiosidade. E foi por isso que eu pesquisei o letramento digital, pensando também no quanto a tecnologia está aí na vida do nosso alunado, como o nosso aluno está inserido no meio tecnológico. E essa interrogação, o professor está preparado para usar essas tecnologias digitais como ferramenta pedagógica? Será que eles estão preparados para isso ser um meio para a sua prática pedagógica? Então foi sobre esse viés que eu optei por essa pesquisa. E tive a sorte de ter como orientadora a professora a doutora Elisa Nantes, que foi fundamental para a minha formação, porque com ela eu tive todo o suporte necessário para desenvolver uma pesquisa. A minha pesquisa foi documental e pesquisa de campo. Por que foi documental e pesquisa de campo? Eu consegui documentos, mostrando nos últimos anos quais foram as formações dentro da área da tecnologia que fomos capazes de ofertar para os professores, e pesquisei também os professores, eu queria ouvi-los, o que a tecnologia impactava lá no processo de ensino-aprendizagem do mesmo. Então foi por aí que ao longo dos 2 anos eu trabalhei com esse estudo. E qual o impacto que isso teve na minha vida? Foi um impacto muito significativo. No campo profissional, o conhecimento que eu adquiri ao longo do mestrado, ele é um conhecimento que não tem nem como mensurar o quanto foi importante na minha vida profissional. O quanto o mestrado me abriu novas oportunidades. O quanto essa titulação me abriu portas que até então eu pensava que não poderia
né, abriram essas portas. Um exemplo, como eu trabalho em faculdade, eu vejo avaliação de faculdade, eu tinha esse sonho de um dia ser avaliadora em loco do MEC para ir avaliar faculdades. Mas até então não podia, porque a titulação mínima tinha que ser mestre. Quando eu consegui o meu título de mestre, eu participei do processo seletivo. E graças ao mestrado, hoje eu sou avaliadora em loco do MEC. Avalio faculdades. Então foi uma oportunidade assim que não tem como descrever o quanto ela foi importante na minha vida na realização de um sonho. Talvez para algumas pessoas isso não é importante, mas para mim era. Eu queria conhecer como que, além da educação básica, eu queria conhecer também como que funcionavam as faculdades. E essas avaliações me proporcionam isso, me proporciona avaliar como acontece o ensino nas faculdades. Então foi uma oportunidade que, se eu não tivesse o mestrado, eu não teria. E quanto à minha vida pessoal, o conhecimento adquirido ao longo do mestrado, eu percebo que foi um conhecimento jamais imaginado, porque são muitas pesquisas, são muitos estudos que a gente desenvolve ao longo do processo. Então, eu me vejo hoje como uma profissional melhor do que eu era antes. Como pessoa, eu me vejo com outra visão de mundo, com outra visão de educação. Então, falar nos impactos que teve em minha vida foram impactantes e tudo positivo. E quanto à minha experiência, ao longo desses 2 anos, não foi fácil. Se eu falar que foi fácil, não foi. Foi difícil porque eu resido em Cuiabá e fiz o meu mestrado em Londrina e eu só tive simples dispensa, eu não me afastei totalmente, eu só tinha dispensa nos dias das aulas, eu saía de Cuiabá, ia para Londrina, assistia às aulas, voltava para o trabalho. E a escrita, foi muito difícil você escrever, você produzir artigos, você publicar, então não foi fácil. Mas foi uma experiência muito, muito gratificante, porque ao longo do curso eu conheci pessoas com conhecimento enorme que só veio agregar a minha vida, só veio agregar coisas boas. E uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida é o meu vínculo com a minha orientadora. Porque o meu vínculo com ela não terminou ali naquele momento em que eu defendi, no momento em que eu recebi a minha ata de aprovação, no momento em que eu recebi o meu título. Não, o meu vínculo com ela continua até hoje. Ela me incentivando. Você agora é uma pesquisadora, pesquisa, publica, estuda. Então, tudo isso é experiência que eu vou levar para a minha vida toda. E se eu puder falar falar para alguém o que é o mestrado, é que não é fácil. A oferta ainda é bem menor do que a procura. É fácil entrar em um mestrado? Não. Te exige muito tempo de estudo, muita dedicação, muita disciplina, mas vale a pena. Porque o conhecimento em que você adquire para a sua vida profissional, você verá assim que compensa. Porque a partir do mestrado, você é outro profissional. A sua visão é diferente. A percepção que eu tenho de políticas educacionais hoje é diferente. A percepção que eu tenho de métodos, de metodologias, de como usar a tecnologia na educação é diferente do que eu tinha antes. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, que vale a pena e que a Unopar é uma instituição que abriu as portas, que me deu essa oportunidade, que me escolheu como para fazer parte desse programa e a qual eu sou grata por toda a vida. E grata também, deixar aqui assim, a minha gratidão à minha orientadora, que além de ter sido minha orientadora, hoje é minha grande amiga e é a minha referência enquanto pesquisadora, enquanto profissional e enquanto pessoa.
Até mais, gente. Olá, meu nome é Tânia Belizar Mastelari, sou formada em psicologia, atuo na área organizacional e também como docente na Unopar, né, já desde 2008, embora esteja na docência desde 1991, um tempo grande aí, onde eu atuei no ensino médio, nos cursos, inicialmente nos cursos profissionalizantes, que na época era o magistério, o técnico em contabilidade, sempre com áreas afins à minha formação. E em 2006 eu tive a oportunidade de atuar num colégio de ensino médio também, com a disciplina de psicologia. E era uma metodologia de ensino inovadora, que era voltada às oficinas de aprendizagem, onde eu digo assim que eu tive um conhecimento muito grande, um desafio muito grande, né? Porque quando a gente pensa em trabalhar com oficinas, era algo novo. Em 2008 não tinha colégio que tinha trabalhado com oficina. Então era um novo aprender, né? Sair um pouco do ensino tradicional e ir para a oficina de aprendizagem. Lá eu fiquei de 2008 até 2014 e nessa época eu atuava só com a disciplina de psicologia, que ela tinha como objetivo trabalhar os alunos na questão do relacionamento interpessoal e também do trabalho em equipe. Então a gente fazia assim, cada bimestre eles tinham um desafio a ser respondido e a gente tinha muita a inter e a transdisciplinariedade, né? Então a gente transitava muito nesses conhecimentos em que o aluno tinha que responder a alguns desafios. Em 2014, por uma mudança da grade curricular, a disciplina de psicologia acabou saindo e nessa época eu fui desligada, né? E aí surgiu a oportunidade do mestrado, que era algo que eu já sonhava há muito tempo, né? Já era um sonho antigo e que sempre foi sendo protelado por uma série de situações, pelo trabalho, pela família. Então são algumas escolhas, né, que a gente vai fazendo no curso aí de vida e que eu acabei deixando isso para mais tarde. Então em 2014, quando eu saí do colégio, aí surgiu, estava abrindo a segunda turma do curso de metodologia do mestrado, né, de metodologia do ensino e suas tecnologias, e foi onde eu fiz o pré-projeto, participei da banca e justamente no meu projeto eu fiz em cima dessa experiência toda que eu adquiri de 2008 a 2014 relacionada à oficina de aprendizagem. Inclusive, o título final da minha dissertação ficou um estudo sobre uma oficina de aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades cognitivas que foram propostas na matriz do Enem. E a minha orientadora foi a professora doutora Andréia Zompero, né? Foi ela que me instigou aí um pouco mais, e a gente justamente pegou a disciplina de biologia para fazer um estudo dela, fazendo um trabalho comparativo, né, entre o PCN, sobre a questão do Enem, todas as suas competências e habilidades envolvidas aí, que foi um trabalho maravilhoso. Acho que a gente pôde, assim, eu cresci muito, né, a gente pôde entender muito sobre o processo, né, do aprender, inclusive como que a oficina de aprendizagem, como os autores realmente se posicionam e como que isso é possível, esse desenvolvimento das capacidades cognitivas, né, e o que a gente pode fazer um pouco a mais. E lá atrás eu tinha um problema, vamos colocar assim, né, e que teria que ser respondido. Então nessa pesquisa ela veio agregar muito, inclusive no feedback que foi dado para o colégio, foi justamente em relação a isso, né, de como que eles poderiam melhorar esse ensino, ou melhorar essa metodologia para que os alunos pudessem ter um aproveitamento muito maior dentro do Enem. E é claro que isso trouxe para mim um conhecimento, agregou muitos, diante dos desafios, agregou muitas competências, né, enquanto educadora, e mesmo pensando na minha carreira de docência, porque junto com os professores do mestrado,
toda essa, a cada disciplina, todo o conhecimento que é trazido, toda a visão, uma visão diferenciada, porque a gente muitas vezes fica dentro de um quadradinho, né? A gente não consegue ver um pouco além daquilo. E o mestrado com os professores doutores, eles nos trazem coisas assim, nos trazem conhecimentos inovadores, em que é possível a gente ter uma outra visão e fazer muito esse link, principalmente para mim, isso foi muito importante, esse link de uma teoria a uma prática educativa, né? Então, mesmo hoje, eu tenho alunos sob minha supervisão, que são alunos de estágio, então esse sentido até de cobrá-los de uma forma diferenciada, de orientá-los a como fazer uma pesquisa, isso eu devo muito ao mestrado. Inclusive como referência a minha orientadora, né, a professora doutora Andréia aí, porque ela é minha referência, e muitas vezes a gente chegava com algo, principalmente a Ana chegava com algo e falava, agora vai estar bom, né? Ela dizia, não, você tem que buscar mais esse autor, ver o que esse autor fala. Eu falava, minha nossa, isso nunca vai ficar bom. E hoje eu entendo o quanto que isso foi importante, né? Quanto que essa exigência se faz de suma importância, porque ela tem uma possibilidade de instigar você a ir um pouco além daquela tua possibilidade, né? Às vezes a gente se vê um pouco aquém e a gente pode ir além. Então isso ficou assim muito marcado para mim, né? É algo que eu levo na minha carreira profissional, na minha história pessoal, de que tudo é possível. Então, que a minha entrega sempre tem que ser um pouco mais. E eu sei que dá para ser. Acho que isso que é importante. Então, diante dessas competências e habilidades que foi adquirida no mestrado, eu sonho com doutorado, claro que eu sonho. Mas a gente sempre tem que, assim, algum espaço, né? Porque o mestrado, ele tem um investimento intelectual, pessoal, grande. Não é algo que você possa fazer e falar, são 2 anos, passa rápido. Não é por aí. Então, esse investimento de conhecimento, né, do correr atrás, de se debruçar realmente sobre livros, sobre autores, fazer esse diálogo, né, com os autores, fazer essa busca, é algo que realmente demanda muito tempo, demanda o teu posicionamento diante de outras situações de vida. Então, são algumas escolhas, né, que a gente tem que fazer. E aí, pensar assim, quanto que isso vai ser importante para mim, que foi algo que eu sempre carreguei durante esses 2 anos. Então, muitas vezes, né, a família indo para churrasco e você ficando para escrever. Muitas vezes você chegando de uma aula, ao invés de você descansar, falar, não, agora é a hora de eu escrever, porque lá vinham as ideias, fala, deixa eu colocar logo isso no papel. Então, é nesse sentido que eu sempre digo, né, que esses desafios nos colocam à prova e nos mostram a possibilidade que a gente tem e o quanto a gente pode ir além. Então, isso foi muito importante. E quando pensa na questão do doutorado, é claro que hoje, mesmo terminando o mestrado, não terminei o mestrado, tá? No sentido assim, sempre a orientadora está ali, olha, vamos escrever um artigo, vamos fazer um capítulo de um livro. Então, a gente não se desligou, esse vínculo continua e eu vejo o quanto que isso é importante, porque não é uma fase que termina, né? Mesmo você defendendo a sua dissertação, é uma fase que tem que continuar. Eu vejo o quanto que isso é importante, porque conhecimento é isso, né? Conhecimento é busca, conhecimento é o ir atrás, é a gente não se acomodar a uma situação. Então, o mestrado não pode ser simplesmente um título de mestre, mas ele tem que ser um título de aprimoramento profissional e de continuidade profissional. Então, isso que eu vejo assim que é muito importante. Então, para mim, é de grande valia. Eu deixo aqui, né, para quem estiver me ouvindo, que vale a pena. Vale a pena e vale a pena em qualquer momento da vida. Sabe? Eu penso que conhecimento nunca é demais e a gente nunca
se dá por saber tudo. Acho que a cada dia, a cada momento, a gente está aprendendo mais, né? A gente está sempre, tem que estar disposto a esse aprender. E principalmente nós que somos docentes, né, que continuamos aí na nossa carreira, na formação de profissionais, é muito mais importante, porque a visão que se abre, o leque de oportunidades, nos dá condições de um desenvolvimento muito maior de competências e habilidades. Então, a cada momento a gente vai se descobrindo. Eu acho que é isso que é o aprendizado, né? É a possibilidade de realmente a gente crescer e prover e agregar aos demais, aos que estão à nossa volta, esse conhecimento. Então, é algo assim que eu queria deixar aqui e dizer para vocês que não termina no mestrado, e eu acho que muito menos no doutorado e no pós-doc. Eu acho que a gente vai ficar, para quem segue esse caminho, é um caminho de eterna busca, de eterno escrever, de eterno desenvolvimento de uma escrita, de uma pesquisa científica. Então, eu penso que a gente nunca vai estar realmente encerrando o nosso ciclo, ok? Gente, um abraço e sucesso para todos.